Está começando agora o SurtoCast, o podcast do Surto Olímpico. Bom dia, boa tarde, boa noite, nação do Surto Olímpico. Hoje estamos com o SurtoCast especial, 10 anos dos Jogos do Rio de Janeiro, as Olimpíadas de 2016, e temos dois convidados ilustres, duas lendas do jornalismo, nossos grandes Regis e Marcos Antônio, um dos fundadores do Surto Olímpico, e os dois integrantes que participaram da cobertura, a primeira cobertura em loco, do surto nos Jogos Olímpicos. Então, mas antes de passar para vocês, eu gostaria de começar a história antes de 2016, em 2009. Quem não se lembra daquele dia incrível em Copenhague, quando o Jacques Hogg tirou o Brasil do envelope, salvo engano, ele tirou o envelope que estava a cabeça para baixo, anunciou Rio de Janeiro. Aí eu lembro, pelo menos, né, eu era recém-nascido, obviamente, mas eu lembro vendo aquilo que eu pensei, meu Deus, será que isso vai dar certo? E vocês, o que vocês pensaram? Aqui comigo, além do Marcos e o Regis, nossos grandes Andrei, Paulo e o estimável Hugo. Começa. Posso começar? Sim, cara, assim, foi surreal. Eu tava assistindo a TV, né? Acompanhando, meu Deus. Eu jogo vim pra cá e anunciou, né? O nosso querido Thomas Bach. E então, ok, eu preciso estar no Rio de algum jeito. 2009, né? Ainda pré-surto, né? Aí, beleza, mas como vou estudar? A primeira cabeça, não, eu vou ser voluntário. Eu vou dar um jeito, mas eu vou ser voluntário. Aí, já coisa, eu não comecei a viajar pro Rio, né? Só fui começar a viajar para lá em 2013, né? Aí eu disse, tinha que dar um jeito de estar lá. De qualquer jeito, mas precisava estar lá. É uma experiência única, né? Pois é, então vou ser voluntário, etc e tal, aí vai dar um jeito. Mal sabia eu que 2 anos depois, né? O surto entraria no caminho e literalmente tudo mudou. Olá a todos, né? Primeiramente, depois eu passo o Pix para você, dado pelos elogios, agradeço aí desde já. É... na época, cara, eu não tava confiante. Falei, vai levar, porque quem sabe eu vou voltar mais um pouco no tempo. Eu era uma criança ainda, mas tinha a febre das Olimpíadas Rio 2004. E foi aquela massiva, aquele negócio, aquela empolgação. Eu era criança, eu falei, caraca, vai ter uma Olimpíada aqui, é muito maneiro. E foi. A gente não passou nem da primeira fase, né? Tinha 2 fases de votação. E aí veio de novo, apesar do PAN do Rio de 2007, né? E toda aquela coisa assim, eu falei, mas não vai levar não, vamos botar uma Olimpíada pra cá, América do Sul, né? Na Europa, Ásia, América do Norte, Europa, Ásia, América do Norte, Europa, pra sempre. Mas quando veio ali depois, né, eu nem acompanhei ao vivo também, depois que eu fiquei sabendo, falei, caraca, foi mesmo? Aí toda aquela comoção dos jornais, aquelas coisas assim, foi uma parada muito marcante, que eu falei, caraca, eu tenho que estar de qualquer maneira, e nem pra ver um badminton, nem pra ver um pentatlo moderno, e eu acabei vindo ver o pentatlo moderno, pra você ver, pensei na época e cumpri 7 anos depois, indo no pentatlo moderno ver Yanni Marques. E você, Hugo, você lembra desse momento? Lembra como foi a ansiedade? Você mora no Rio de Janeiro também, né? Vocês moram, e como é que foi a ansiedade, vendo a cidade se preparando e tudo? Se o Hugo era nascido nessa época, tem que saber, né? Já tinha 20 anos já. Aliás, um pouco menos do que isso, né, 2009. Mas, cara, na época a internet ela não era tão interligada, vamos dizer, quanto é hoje, né? Era questão de não existia o meme, mas se existisse, com certeza aquela abertura do envelopezinho, né? Falando Rio de Janeiro, com certeza ia virar meme aí de tudo quanto é coisa, né? Ficou bem próximo disso. Lembro que na televisão passou o Petkovic ainda jogava no Flamengo, ele tinha feito lá uma partida extraordinária, aí fizeram essa montagem, né, de tirando o envelopezinho com o nome Petkovic, eu ria pra caramba daquilo, né? Então, foi algo
realmente bem que marcou muito o povo brasileiro aí na parte, né? E eu, como carioca, também, né? Teve vários lugares que foram construídos, ou então o trânsito também mudou bastante, né? E isso afetou a vida do carioca, mas afetou de forma positiva, eu diria. Lembro a preparação para os jogos, né? Aquela coisa, no final do dia, teve erro, houve excesso, mas né, toda a preparação para os Jogos Olímpicos é complicada, né? Sempre tem essas histórias de estádios que demoram muito, superfaturamento, né? Ninguém é imune a isso, né? Lembra a Olimpíada seguinte, Tóquio, os caras tiveram que reconstruir o estádio, né? Porque não deu certo, e tal. Todo lugar tem, Londres também. Até hoje eles não sabem fazer aquele estádio, mas teve tudo isso, mas assim, as obras foram entregues e deu tudo certo. E aí, como é que foi, meu? Eu quero saber como é que, meu, você se instalando para os jogos, achando o local, sei que o Marcos mora aí, suponho que você ficaram na casa dele. Como é que foi todo esse clima? E como é que estava o Rio de Janeiro nessa época? Porque assim, eu fiquei em São Paulo, e o pouco que eu participei, né, fui lá no Itaquerão assistir futebol feminino, e meu, aquilo foi muito legal, aquele dia e tudo. Se aqui em São Paulo já estava assim, imagina como era no frevo mesmo, né, no fervor. Olha, aqui eu posso dizer do Rio de Janeiro como demorou um pouco a pegar antes da Olimpíada, né? Não ficou aquela expectativa, coisa assim, mas acho que quando começou os primeiros jogos da futebol feminino, um pouco antes, já no Engenhão, aquele coisa assim, já começou a subir aquela expectativa, aquele clima, e acho que quando veio a cerimônia de abertura, a galera embarcou total, né? Total. E foi muito empolgante. Eu fui ver a maratona feminina no centro da cidade, que era de graça, é só passar ali e ficar numa rua ali olhando. E você vê quanto de gente que tinha ali, né? Eu não sabia nem, o pessoal não sabia quem era que estava correndo, mas queria fazer parte daquele evento. Então, eu acho que depois a Olimpíada, quando veio a semana de abertura, que foi incrível, né? Aliás, eu já vou falar desde já. Se você está esperando que eu vou falar mal alguma coisa das Olimpíadas, eu não vou falar mal de nada. Eu adoro a Olimpíada do Rio de Janeiro. Apesar de todo mundo sabe que tem problemas, você já falou, né? Mas, cara, foi incrível o engajamento. E tu vê um monte de gente assistindo a maratona, andando pelo Boulevard Olímpico ali, que era a antiga Praça Mauá ali, que foi todo revitalizado. Foi uma parada muito legal. Tanto é que depois, quando acabou a Olimpíada, né, teve um boom de vendas dos Jogos Paralímpicos, né? Os Jogos Paralímpicos estavam bem abaixo de venda e esgotou em instantes, assim, em 2 dias. Eu não consegui comprar para os Jogos Paralímpicos, eu falei, vou comprar depois pra você, mas não deu porque a galera ficou tão animada com a Olimpíada, que acabou tão rápido, né, de viver aquele momento do pessoal do Rio de Janeiro, que, porra, não, preciso ver os Jogos Paralímpicos também, e todo mundo esgotou o ingresso num instante, assim. Então, foi a prova que o clima depois, a Olimpíada foi especial para o pessoal do Rio de Janeiro aqui, pelo menos quando ela ocorreu, né. Aí depois tem aquela reclamação, antes tem sempre a reclamação, que não sei o que, trânsito aqui, trânsito acolá, e depois termina, agora que vai fazer, elefante branco aqui, elefante branco acolá, mas acho que o durante, assim, que foi o mais importante e foi especial. Acho que todo lugar tem isso, né? Ou pelo menos aqui no Brasil o pessoal reclama bastante, mas quando chega na hora do vamos ver, né? Veja, por exemplo, o exemplo dessa Copa, né? O pessoal também falando, não vou assistir, não vou assistir, mas o primeiro jogo estava a rua toda enfeitada, todo mundo com as suas bandeirinhas, né? Acho que brasileiro é muito disso, assim, né? Fala que não, mas na hora abraça e pronto. Antes dos jogos, tive assim, aqui, o pessoal costumava falar mais mal, acho que vocês se lembram, era a questão da Baía da Guanabara, né? Não sei o que mais, a Baía poluída, os jogadores vão ficar doentes, não sei o que mais, a diarreia, etc e tal. No evento teste que teve antes, né? Acho que só teve um caso, se eu não me engano. E durante os jogos, zero caso, não aconteceu absolutamente nada. E teve ainda um bônus, entre aspas, da Zika, né? Aí, pessoal com medo da Zika e tal. A maior galera desistiu, principalmente do tênis. Tem muita gente desistiu de vir. Mas que meio tênis é meio complicado em jogos olímpicos, sempre desiste Tênis e mesmo. golfe, né?
Tem Golfo também, a jogou, galera sim. desistiu. E a goleira do Estados Unidos sofreu, né? Ela Já, virou meme. é? Ela virou Ah, meme na época que nem tinha meme, né, propriamente Pois falando. é, ela virou meio Roupa inacreditável. solo. A Robson, Roptal, nossa, ela sofreu, que a torcida tirou muito o pé dela, tirou muito o couro dela, né? Merecidamente, porque ela não foi bem nesse caso, né? E também vi que não aconteceu nada de Zika e tal. Até que era inverno, né? Inverno, esse mosquito que dá dengue, que transmite a Zika, né? Não, não se reproduzem e não costumam passar doença. Teve o caso da água verde lá no Maria Lente, nas suas ornamentais. Também vocês lembram, né? Que ela desverdeou, mas ninguém sabe explicar porque ele desverdeou, mas tipo, ninguém ficou adoeceu nem nada, o pessoal continuou. Teve, assim, aí o problema da questão de grana, né? O Look of the Game, vocês devem saber, né? Que o Look of the Games é o visual dos jogos e tal, que fica os painéis também. Teve muita de economia, né? Teve alguns que tiveram poucos e tal. Mas, sim, até eu lembro antes dos jogos, que eu falei para CNN, do Estado, né? Que eu falei, que, assim, eu tinha plena consciência que os jogos não iam ser perfeitos. Sim, o Brasil é estilo da gambiarra, né? Assim, a gente vai fazer do nosso jeito. Os jogos vão ser do nosso jeito, não vão ser excepcionais, maravilhosos, perfeitinhos. Não iam ser, não foram. Mas deu certo. Foram jogos maravilhosos, sim. Então você não tem uma reclamação aqui e acolá, mas assim, pelo que eu assim, andei, peguei BRT, peguei trem, peguei metrô, eu não tenho do que reclamar assim, foi excepcional, foi muito bom. Sim, eu esperava que ia ser bom, mas não, tanto que o Bá, quando falou, né, não falou que foi os melhores jogos da história, até porque não foram os melhores jogos da história. Mas sim, teve gerais, mas foram jogos que repetiram bem assim, o Brasil. Foram jogos que deram certo, mas sem ser perfeitos, brilhantes, né? Foram jogos maravilhosos. Eu achei maravilhoso. Aquela coisa inesquecível. Pra mim, foi perfeito. Eu lembro muito que os jogos seguiram por um caminho muito tortuoso, né? O país passou por um momento muito tortuoso de 2009 até 2016, né? Nós tivemos aí muitas trocas, inclusive de presidentes, coisa que no período Golpe. da Oi? redemocratização a gente não teve, e durante esse período especificamente nós tivemos, né? Então, eu lembro que uma coisa que me marcou muito é que muita gente deixou de curtir tanto a Copa, né, que foi em 14, quanto a Olimpíada de 2016, nessa vibe de que não pode dar nada certo nesse país desse jeito, sabe? E aí eu lembro de brigar assim com alguns amigos assim, de falar com esse cara, isso tudo vai passar, mas as Olimpíadas voltarem aqui, a Copa do Mundo voltar aqui, vai demorar muito. Então a gente não pode perder essa oportunidade de estar lá, né? Então, quando teve assim, em Belo Horizonte teve só futebol, né? Então é o que dava para a gente ir, então a gente aproveitou e foi, sabe? Então, e eu lembro de muita gente depois de ter ficado, muita gente que gosta de Olimpíada fala, nossa, eu devia ter aproveitado, eu devia ter até me programado para ir para o Rio, né? Mas muita gente não botou fé no que poderia dar certo, acabou perdendo aí bons momentos assim de diversão mesmo, assim, de curtir o esporte, né? De uma forma que a gente não tem, né, costume de ter contato tão diretamente. Hoje em dia o Brasil tem um monte de mundial estourando aí, né? Toda hora tem um mundial acontecendo por aqui. Mas naquela época ainda não tinha, eram poucos os eventos dessa magnitude no esporte para a gente acompanhar. E muita gente deixou de aproveitar por essas questões de instabilidade política que o país vivia. Eu, graças a Deus, estive lá em Belo Horizonte no jogo do Brasil ganhando da Austrália dos pênaltis, que eu vou contar um pouco mais à frente sobre isso. E aí é muito bacana, assim, a pergunta inicial foi como que a gente recebeu em 2009, e é muito interessante que em 2009 eu tinha 11 anos e eu fui buscar, acho que meu irmão mais novo no colégio, ou um primo, não sei. Eu sei que durante aquele dia, no horário do almoço, eu vi no jornal, foi anunciado Rio de Janeiro. Minha mãe e minha família, a gente gosta muito de esporte, a gente se olhou assim, pô, que legal, pena que é no Rio, muito longe,
da cidade de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul, dificilmente vamos, né, daqui 7 anos, vamos ver se a gente consegue ir, vamos planejar, não sei. E aí depois, mais tarde, eu fui buscar eu acho que foi meu irmão mais novo no colégio, eu comentei com a professora dele, pô, tu viu que vai ter? Ela, mas é só para nos tirar dinheiro, vai ser uma roubalheira. Aí cara, eu quero aproveitar essa notícia para ser feliz, não para ficar pensando coisa ruim, não. Eu fiz muito isso também, uma roubalheira, assim, às vezes dá vontade de falar assim, foda-se, mas não pode, né? Mas tu fala, olha, eu tô aqui eu vou aproveitar o momento, que eu sei que nunca mais vai ter outra Olimpíada aqui, né? Então, mas mentalmente a gente xingava, mas eu vou aproveitar, é a Olimpíada, eu gosto das coisas, né? Então... Exatamente, tem que aproveitar, né? Eu acho que os Jogos do Rio, além deles serem divertidos, eu acho que eu tenho a impressão que eles foram bons para o movimento olímpico, porque as edições anteriores, Pequim e Londres, era meio que os jogos estavam ficando cada vez mais competição para ver quem ganhava da edição anterior. E eu acho que o Rio teve o mérito, tipo assim, vamos parar com isso, vamos fazer uma edição bem feita, nada assim espetacular em termos de infraestrutura, mas boa infraestrutura, mas divertida e focada nos atletas e nos momentos. Então, eu acho que teve esse mérito, e, por exemplo, a última que teve agora de verão, Paris, embora Paris, né, cidade de primeiro mundo e tudo, eles tentaram essa pegada mais vamos ser uma coisa mais divertida e tudo, mais acessível. Então, eu acho que o Rio, de certa forma, salvou o movimento olímpico nesse sentido de, vamos fazer gambiarra, fazer o que der aqui, e, o importante são os momentos, né? Teve um dia que eu tinha 2 ingressos, se eu não me engano, era da manhã era no handebol masculino, lá na Arena do Futuro, no Parque Olímpico, e o segundo eu acho que era o tênis de mesa, lá no Rio Centro. Aí aproveitei, né, assim, eu ia passar o dia todo fora mesmo, fui pro handebol, vi 2 jogos, aí depois eu fiquei passando ali no Parque Olímpico, né, o pessoal, galera sentada, acompanhando, cara, assim, é muito, assim, muito legal, o pessoal curtindo a vibe. Tinha vendendo memorável, né, olímpica, pins e tal. Assim, era uma vibe, caramba, assim, eu sempre quis viver aquilo, desde 88, nossa, joguei a idade do ventilador. Assim, sempre que eu acompanhei, nossa, Olimpíada assim, pessoal acompanhando, assistindo, saindo do centro de evento, para os outros, né? Tinha ali na Carioca 1, 2 e 3, a Propaganda do Futuro, tinha o estádio da natação, tinha Maria Leite, o velódromo. Tava fervilhando, assim, mas, cara, assim, para aproveitar mesmo foi. Aí, para andar por Rio Centro é um chãozinho, né? Que eu tive que ir, né? Rio Centro também encontrei com os tailandeses lá, e todo cheio de roupa de tailandês, que é tudo bacana. Assim, cheio de estrangeiro, cara, foi muito, nossa. E só quem teve, assim, a oportunidade de viver, de acompanhar, de estar lá, para ter noção, assim, que foram, nossa, foi assim, esse eu me diverti muito, foi muito bom. Pô, bacana. E como é que foi assim desde o primeiro dia, né? Até porque, além de ser o primeiro dia oficial dos Jogos, além do seu primeiro, o Brasil já de cara ganhou uma medalha, né? Uma medalha que não conquistava há quase 100 anos, no tiro. E foi no Felipe U, Rio, foi no né? Rio Centro, né? O Felipe Felipe U. Vu. Foi em Deodoro, Aí como é que vocês estavam lá? Vocês Não, participaram? o Felipe, Foi o time foi lá em Deodoro, Me não? perdoe, foi no Deodoro, você tem razão. Foi no Não, centro. então é o seguinte, eu cheguei no Rio depois da abertura, que eu fiz a abertura do tempo real aqui em Fortaleza. Aí, 2 da manhã, o voo saía pro Rio. Cheguei de manhãzinho, encontrei o Gustavo no aeroporto, o Gustavo Vargas, que faz as coisas de futebol feminino, que faz até os guias do futebol feminino do Mundial, aqui do Surto. Eu tenho no aeroporto com ele. A gente foi lá pra casa do Marcos, cara, no Marcos, conhecido também como redação do Surto no Rio, né? Então, o Gustavo ficou um dia lá, só que no outro dia ele foi embora, foi pra São Paulo. O Rodrigo e o Felipe tinham chegado antes de mim, né? Aí eu cheguei lá e, assim, eu tava muito cansado de dormir. Aí, só que de noite, a gente tinha até que dormir mesmo. Eu não vi a medalha do U na hora, que eu tava dormindo, tão cansado, tava exausto.
Eu não dormi, eu vi à noite. Eu tava perto, eu tava em Deodoro, mas eu tava vendo jogo de basquete. Eu tinha comprado para ver o basquete, né? Mas aí meio que a galera ia passando lá e falando, caraca, medalha de prata. Aí logo depois, chegando em casa, fui ver que, porra, o cara do Vietnã acertou um tiro impossível, né? Pra ser medalha de ouro ali. E o cara. Foi a primeira medalha do Vietnã, né? No jogo, se não me engano. Com um tiro impossível. O cara vai dar 1000 tiros e não vai conseguir mandar um tiro igual aquele ali, que foi uma nota muito alta, né? Porra, eu nem lembro, agora não vou dizer o número exato, mas pô, só sei que foi muito alto. Que tudo. O comentário ali naquela região de Deodoro, né? Que a galera falou, não, o cara nunca vai acertar um tiro daquele, que não sei o quê. Que porra. E depois que eu fui ver o replay, eu falei, caraca, realmente, foi um tiro impossível. Mas veio a prata, né? Pelo menos o Felipe Rui, ele conseguiu lá quebrar um jejum de 96 anos, né? Desde a primeira medalha lá com o Guilherme Paraense, né? Lá em 2020. Foi lá na Bélgica. Regis tava lá. Na Bélgica, Regis viu essa Olimpíada, inclusive, né? Do Guilherme Paraense. Muito ele que financiou. E foi um bom começo, mas salvo engano, lembrando agora, o Brasil já tinha estreado o feminino no futebol feminino masculino também, Sim. né? E o futebol masculino, o pessoal lembra agora do ouro, mas o começo foi horrível, né? Foi 2-0, salvo engano, né? Teve até um dos primeiros membros dos jogos, né? A criança que riscou o nome Neymar e colocou Marta. Aí foi trocando no final do dia, a criança tinha mais risco que nome de atleta. Isso também foi um meme, né? A vara do francês lá que caiu. Né? No final tava o cara da vara. O cara da vara. Nesse mesmo dia da abertura, na abertura no dia 6, eu e o Marcos, a gente ganhou, a gente fez publi pra GE, Sinal Elétrico. Não precisa falar o nome não, que eles não vão pagar, eu vou botar uma censura na hora. E aí a gente ganhou 2 ingressos para Venezuela e Sérvia, lá na Cariocão, eu acho. Era 10 da noite. O cara falou assim, ele tava logo atrás do banco de reservas. O Marcos quase viu a loucura, né? Viu o Divac que tava do outro lado, né? Viu, né? Eu sou muito fã de um jogador da Sérvia que era o Milos Teodosic, né? O cara, o armador. Caraca, muito foda isso. E eu fiquei quase meio metro à frente dele. Se eu levantasse, tava pra dar um tapa na cabeça dele ali. Os ingressos que. Então logo atrás do banco de reserva. Porque assim, a gente tirou uma foto lá, né, com os anéis olímpicos, eu e ele, foi muito massa. Mas a gente só chegou em casa na casa dele lá perto de 3 da manhã. Pra pegar um carro foi um inferno. Foi brabo. Mas vale a pena. Muita pena. Naquela época não tinha, né, a empresa de. Não tinha empresa de aplicativo de Não, ainda carro. já tinha, mas era mais fraco do que é hoje. Não, Ainda tinha? Era só Mas um. era muito precoce ainda. Era muito precoce. Não, era... Pois é, 10 anos depois, mas foi muito legal, cara. Nossa, assim, logo de noite, assim, 10 anos a gente tava lá vendo lá a Venezuela. A Sérvia ganhou, não foi, Marcos? Ganhou, foi um sacode na Venezuela. Um sacode na Venezuela. Pois é. Eu assisti pessoalmente o França e Venezuela, que é do mesmo grupo, né? Da mesma chave. Eu vi Estados Unidos e Sérvia, eu vi França também França e Estados Unidos. Pô, eu comprei muito jogo de basquete. O Rodrigo Huck também me deu alguns que ele ficou credenciado, né? Ele falou, comprei esse aqui do basquete, me deu também. Vi muito jogo de basquete, vi o Dream Team, porra. Foi muito doido. Eu comprei muito ingresso. Nossa, eu comprei ingresso. O Rugby 7, a primeira final olímpica, o Rugby 7 feminino, que eu tava lá. Eu comprei hockey sobre a grama, também comprei. Que mais? Comprei tênis de mesa, comprei badminton. Eu comprei até o levantamento de peso, mas o Rodrigo me deu o ingresso da maratona aquática, que foi a medalha de bronze da Okimoto. Só que aí eu também, nossa, comprei tanto, assim, que eu não fui nos principais, comprei polo aquático, foi quarta de final, 2 jogos. Eu comprei, que mais que eu comprei? Eu comprei handebol masculino, comprei taekwondo, eu comprei wrestling, comprei vôlei de praia, assim. Eu sei. Eu comprei, assim,
Eu queria ter ido no golfe, só que não pensei nisso. Mas eu queria ter ido no golfe também. Mas o Sevens foi muito legal, assim, eu gostei muito do Sevens. Eu fui no trampolim na final feminina, a gente trampolim. Pedir, você ajudou o rapaz a pedir a moça em casamento lá não foi no nado sincronizado, não foi Mas no não foi nada trampolim. sincronizado. Não, Ah. não, foi nas ornamentais, não? Não, Ah, foi não, no, foi no teve no trampolim. Sevens, teve Ah, uma Teve no jogadora, chinês que Sevens, pediu e teve no Sevens também. do Sevens também Sevens eu lembro. teve sim. Que a final foi a de Nova Zelândia, né? Tem surpresa. Foi Austrália e Nova Aí Zelândia. teve pedido de casamento lá. Aí eu, sim, que o Miranda que você compra, eu vi da decisão de sétimo e oitavo até a final. Foi 4 jogos Sevens. Sim, tá cheio o estádio, né? Tava, assim, uma modalidade estreante nos Jogos Olímpicos, né? Que o Sevens, que antigamente era o rugby 15, né? Que era olímpico. Aí agora ele voltou no Sevens, assim, tava muito cheio. Eu fiquei surpreso. Tava muito cheio, assim, pra uma modalidade nova. E assim, acho que meio que comprovou que o Sevens veio pra ficar mesmo, porque uma modalidade rápida que surpreendentemente encheu muito. Eu gostei muito. Aí eu lembro jogos, né? Aquela coisa do começo, aí tem natação brasileira não foi tão boa assim, mas tinha judô em paralelo, mais o que teve a primeira semana. Na E natação aí teve o meme do Fratos, né? Com a Karen Duarte, né? teve a mesma ideia Felizão, do né? Fratos, Tô o felizão. Felizão. Foi. Ah, Aí na, A pergunta também. foi A em pergunta foi foda também, né? Que ela falou, pô, qual é o seu sentimento, né? Eu entendo a repórter, mas eu entendo o Fratos também, que é puto, né? Puto pra caramba, ele. Não, tô felizão. Ela ficou um meme isso aí, puta que o pariu. pois é, mas ele ficou não foi bem, quem ganhou foi o Anthony Irving, né? Que naquela época já não tinha idade para nadar muito, né? Veterano, né? 35 anos, eu acho. Veterano. O campeão mais velho. Inesperado. Campeão olímpico mais velho da prova, se eu não me engano, foi ele. Aí na primeira semana, acho que coincidiu, né? Perto do ouro da Rafa, teve o caso do Ryan Lochte, né? Que para mim foi também Sim, eu uma tava vendo isso mudança nos agora. jogos, que acendeu até, né? A vontade brasileira e tudo, né? Que ele foi a primeira pessoa a ser assaltada e não levar o celular, né? Já começou por aí estranhando. Aí teve todo aquele Né? auê, eu lembro. Aí coincidiu a vitória do Brasil. Aí a coisa deslanchou mesmo em termos de seguir os jogos, né? É. O ca- Mas a farsa dele foi desmascarada acho que quando acabou a natação, porque senão, porra, ele ia nadar lá e nem ia tacar todos os copos que tinha lá em cima dele, né? Não ia dar certo, não. Aí, o cara quer mentir pra mentiroso, assim, entendeu? Pô, Não faz sentido nenhum. não dá, Né? não dá. Não dá ali, mas foi bem feio, né? Porque, Ah. pô, até nos Estados Unidos ele ficou queimadaço, porque, pô, todo mundo. Rio de Janeiro, absurdo, Olimpíada, não sei o quê. Os aproveitou, né, pra que dar aquele show de. Aí quando viu que era mentira, falou, ih, caramba, agora vamos ter que pedir desculpa. Passou uma vergonha desnecessária. Né? Aí Sim. massacraram o nosso Highlock. Ai. Mas aí eu lembro, salvo engano, corrija se estiver errado, o primeiro ouro foi da Rafaela Silva no judô, né, um ouro até simbólico, ela da Cidade de Deus, e ganhou o ouro em casa. E aí aí demorou um pouquinho para ter outro ouro, mas teve a redenção do Diego Hipólito e o Arthur Nori. Eu até lembro, fiquei com dó do inglês que ganhou, né? Porque aquele cara lá, assim, ele ganhou ouro, mas tinha que lembrar Né? que tinha uma medalhista de ouro naquele evento. E a Simone Só Biles, claro. lembrando a Rafaela Silva, rapidamente, Não, claro. foi a volta por cima do que depois que aconteceu em Londres. Vocês lembram, né? Em Londres, como foi? Já foi desclassificada. Foi no fim que ela fez um golpe legal. Aí ela foi desclassificada. Ela estava para ganhar ouro também, mas ela tomou do DSQ. E ela veio com ódio o sangue nos olhos, movida pelo ódio e faturou ouro. Eu lembro que eu estava na fila pro hóquei sobre a grama quando saiu o ouro da Rafaela. Tava comprando aí quando saiu do ouro aí. Tava lá em Deodoro. Isso da Rafaela ainda tem um detalhe ela sofreu um ataque racista ainda na época. No Twitter, ela tinha Twitter, então todo Sim.
os ataques dela, então foi uma volta por cima legal. E ela no Rio de Janeiro, acho que ela não perde, né? Ela foi campeã mundial no Rio de Janeiro, foi campeã olímpica, né? Eu lembrei que eu era do plantão no site lá, né? Ficava escrevendo lá sobre a coisa, chorando. Conseguiu. Então foi muito legal, porque ela ainda na entrevista dela falou coisa assim, chorando pra caraca, eu escrevendo chorando, assim, foi marcante por causa disso. Bom, e eu tô vendo aqui, inclusive o Brasil demorou, que parece que foi rápido, mas demorou uma semana para ganhar o próximo ouro, que foi do Thiago Braz, no atletismo. E esse eu lembro que, assim, além de não ser, além de ser aquele ouro inesperado, né, que os países sede às vezes ganham, eu lembro que assisti a competição do começo ao fim, foi bem aos pouquinhos mesmo, né, porque ele entrou logo de cara participando, o francês só foi lá nas alturas maiores, mas ninguém tava assim, foi estranho do nada, assim, o cara tá com chance de ouro, aí ele pulou uma marca, né, para ir direto pro Olímpico, não sei se vocês lembram. Sim. Eu lembro que todo mundo estava preocupado, na verdade, com Brasil e França no vôlei masculino. Uhum. O Brasil precisava ganhar para se classificar e tava aquele caralho. Aí de repente tá falando, aí a gente só ficava simultâneo. E aí, tem um Thiago Braz aqui, ó, tá subindo aqui, ó, tá se mantendo. Eu falei, pô, beleza, né? Vamos olhar. Aí de repente 5,80, 5,90, a gente, porra, caraca, vamos ver aqui. Passando, liga o computador aí, vamos botar aqui no meu computador e três ao mesmo tempo. Vamos fazer isso aqui. Ô Marcos, eu lembro que saiu do ar, assim, a programação estava aparecendo uma coisa, ela tirou para mostrar o possível salto, né, do Thiago, e ele passou, e aí o narrador já não sabia dizer mais nada, assim, né? Não podia xingar todos os palavrões que ele estava querendo falar ali. Porque não teve jeito, teve que dividir a tela ali. Teve uma hora que o jogo do Brasil e França foi pro tie break, né? Foi sofridaço também. Mas eu acho que acabou a tempo. Aí pouco tempo depois o Thiago Braz, que já feito já o salto para o recorde olímpico, né? Aí depois eles tiveram mais aquelas tentativas e ninguém mais conseguiu, né? Então, uma pouca diferença de tempo. Eu estava pesquisando e o máximo que ele tinha ido, né, a marca pessoal era 5,93. E ele tinha passado 5,93, ele e o francês Lavillenie, né? E depois ficou essa... Como? Renaud Lavillenie. Isso. Então, aí depois ficou essa disputa dos dois aí, o francês deu aí... chorou porque o estádio não fez barulho. Né? O cara tá dentro da casa dele, você vai querer o quê? Né? Sai todo mundo do estádio que eu vou aqui pular. Não faz sentido. Torcida né? brasileira, quando quer, ela é chata mesmo. Então ela marcou ele em cima. E vocês lembram, né? Não foi falado. A prova foi interrompida pela chuva forte. Choveu muito naquele dia. E passou um tempinho interrompida, por isso que atrasou e por isso que bateu com o jogo de vôlei, por causa da chuva, que tinha um temporal brabo ali, lá pelas manos do Engenhão, e do Meia que era perto também, né? Grandes momentos. Essa daí dá pra falar. Chove pouco no Meia, né? O que você ia falar, Paulo? Eu ia falar que nessa daí, acho que é uma das medalhas que dá para falar que a torcida participou, né? A torcida tem uma lasquinha nessa medalha aí, porque não deixou o francês concentrar de jeito nenhum. Tirou ele totalmente da casinha. E o francês tinha provocado, não tinha? Eu tenho a impressão de que ele tinha feito alguma provocação, tinha tido alguma coisa assim. Ele tava com soberba, né? Eu acho. Ele era o atual campeão mundial. E olímpico. Ele era olímpico, né? Não sei se era olímpico, enfim, mas ele era o atual campeão, ele era o favorito da prova, né? E aí o Thiago foi e bateu a marca dele, bateu o recorde olímpico, 10 centímetros a mais do que o próprio Thiago já tinha saltado na vida. Aquele salto realmente foi o salto da vida. Aí depois o francês ainda tentou aumentar 5 centímetros, né? Tipo assim, né? Para mostrar a superioridade dele. Não, agora eu vou saltar 6,8. Não conseguiu, o estádio veio abaixo e ele ficou reclamando aí, dizendo que
Foi a torcida que atrapalhou. E eu lembro que teve, foi uma sequência de Brasil ganhando da França, né? Porque teve essa final, teve o vôlei, a Poliana ela foi bronze porque a francesa foi desclassificada, o Robson, Conceição ganhou de um francês na final, Foi na final do boxe, no verdade. box. Cara, A francesa até legal a medalha do Kimoto, né? Que a gente conseguiu essa medalha porque a francesa quis brincar de pular carniça ali na água, ali naquela. italiana. Vai pra dar um tapa lá na Itália. Da italiana. Que ganhou foi a neerlandesa. Que tem uma dela, ganhou foi a neerlandesa. Aí a francesa tentou afogar a italiana e fez classificada. Literalmente. Cara, duas coisas. Na medalha do Thiago do Braz, foi o momento mais bipolar da minha vida. Com certeza. Eu nunca tive tão bipolar como na medalha do Thiago Braz, o Marco testemunha. Eu estava completamente surtado, como diz o site, né? Não é à toa, porque eu tava no surto do bipolarismo. Uma hora ele dizia que não ganhava, outra hora que vai ganhar, que vai perder. Eu tava assim, sabe, tipo assim, 0 a 100 em 5 segundos. Teve isso. E na medalha da Okimoto, eu tava lá. Tava eu e o Felipe. A gente tava acompanhando lá, aí teve uma prova, quarto lugar, né? Beleza. A gente não tinha tomado café, a gente foi lá num quiosque ali perto do Forte, né? A gente tomar café, alguma coisa. Aí sai durante no programa da Fátima Bernardes, aí sai que a França foi desclassificada e a Poliana foi bronze. Eita pau! Nossa, foi duas historinhas dessas duas medalhas. Grandes momentos. Esse do Thiago Braz, realmente, eu vi em loco você. Cada erro do Thiago Braz, você falava, não, ele é horrível, ele nunca teve um resultado relevante, ele não vai conseguir. Aí ele faz caraca, ele é muito isso bom, é muito cara. Regis. Ele é muito bom, ele vai conseguir a medalha de ouro, ele é muito bom. Aí ele errava. Mas Marcos, em Toronto 2015, simplesmente o Thiago não conseguiu ter marca na prova do salto com vara. Ele errou todos os saltos. Meu Deus! Você lembrava do passado do cara, não, ele é muito ruim, ele não tem nenhum resultado relevante, ele não vai conseguir. Aí quando acertava, não, é possível sim, ele tem talento, que não sei o que, era em 5 segundos já na tentativa seguinte já mudava totalmente. Mas eu tava no alto bipolar, eu tava bipolar total. O Thiago é atleta mesmo, né? Aquele 88000, cara. Ele faz a performance da vida, um salto. O negócio dele é o Thiago é aquele... O negócio dele é Olimpíada. Ele foi bronze em Tóquio. Foi bronze em Tóquio. A gente tem aquele preconceito. Ele é o inverso do atleta brasileiro. Ele vai bem nas Olimpíadas. Os outros, ele vai na Olimpíada, ele cresce, né? Tipo atletismo. Mundial, ele é o inverso do atletismo. Mundial, coisa assim, ele não tá nem aí. Aí chegou a Olimpíada, caraca. Opa! É que naquele meme, né? Eu não sei aquele meme, né? A Olimpíada. Exato, do Drake. E é doido que se for pegar os resultados aí do Thiago Braz, essa marca olímpica dele de 2016 foi 6:13 e foi quebrado só agora pelo Duplantis em 2024, né? Tipo, durou um baita tempo, durou uma outra edição ainda. Então, só que aí o Duplantis quebra recorde toda hora, todo momento. Cara, a loucura, né? Ele tá em 6,31, né? Ele é quase 30 centímetros maior que a marca do Thiago. 30 centímetros. É uma régua escolar. Pergunta pro Regis, pro Marcos. Já tinha o Guia do Surto em 2016? Tinha. O que vocês colocaram de Thiago Braz nesse guia? Tem que olhar. Tem expectativa. Tem que olhar. Mas eu acho que não tava nem entre os correr por fora. Eu acho que não tinha. Eu não fiz. Eu não tava. Ô, Marcos, o negócio dele não é correr, é saltar. Não tava nem. Não tava nem no azarão. Os resultados do Thiago não diziam isso. Aquilo foi uma zebra assim de proporções insanas. Foi uma zebra, mega zebra. Sim. A Olimpíada tem isso. A Olimpíada tem uma medalha que era tipo a da Miguel em 88. O cara foi campeão olímpico e simplesmente que os outros foram punidos. Só por isso. Ninguém esperava que ele fosse campeão olímpico e o único campeão olímpico
que não marcou pontos nas lutas. Ele sempre venceu com punição alheia. Estratégia. Do grego, estratégia. Do grego estratégia. Mas eu tenho, Thiago Braz, eu tenho um plano. Mas o Thiago Braz é realmente uma das medalhas mais inesperadas dos últimos anos, assim. Ela e o do Maicon, do Taekwondo, né? Maicon Andrade, né? Sim. Do Maicon Andrade, sim. Pô, é que assim, o Maicon foi meio que vítima do cronograma, né? Que foi no mesmo dia da final do futebol masculino. Foi logo depois. Foi logo depois, né? Comemorando, e veio a luta dele. Exatamente. Mas aí o Thiago ganhou ouro, aí o Brasil deslanchou, né? Ganhou nos próximos 3 dias, ganhou 4 medalhas de ouro. Inclusive tô vendo aqui, o Robson ganhou no dia seguinte, dia 16. No dia 18, 2 medalhas de ouro, né? Na Martin Grael, Carrena Kunz e do vôlei de praia. E o Isaquias veio, né? O Isaquias, que embora não tenha ganho ouro nessa edição, ganharia em Tóquio. Pô, é a primeira. Quanto tempo que o Brasil, um atleta, não ganhava 2 medalhas na mesma edição, né? Acho que desde o Gustavo Borges, sabe? Eu vi o bronze na C1 200. Foi uma história maluca. Primeiro aqui, rapidinho. Assim, eu tinha ingresso para essa prova. Só que, tá, assim, por 1000 coisas eu atrasei. Puxa vida, eu vou atrasar. Aí fui correndo, peguei o trem até a central, peguei o metrô. Aí eu desci lá perto da Lagoa. Foi isso, né? Que é lá no Jardim de Alá, eu desci. Aí eu fui, meu Deus, correndo em desespero. Não posso. Eu tava botando tudo que. Sei lá, botou tudo pra fora. Pulmão, rim, fígado, basto, sei lá. Aí cheguei lá. Assim que eu cheguei na arquibancada, já estavam os remadores já estavam preparando para largar, tá? Estavam preparativos para dar largada. Assim, essa largada, o Isaquias largou mal, ficou para trás. Na cara, assim, foi surreal. Assim, menos de 200 metros, ele recuperou para ganhar um bronze. Assim. Se fosse uma prova de 500 metros assim, ou 1000. Aliás, foi a última prova dos 200, se não me engano, né? Que para Tóquio, eu acho que não foi. Que realmente era categorias femininas. Aí ele ganhou essa medalha, assim, foi uma loucura, foi muito massa a prova do Isaquias, assim, foi um bronze, tava lá, comemorei muito, demais, assim, foi uma das medalhas, tirando assim, o Kimoto não conta, que o Kimoto foi depois, né, acho que foi a única medalha brasileira que eu testemunhei, foi essa mesmo, foi a do Isaquias, o bronze dele. O da Martini, só falar da Martini e da Caena, que foi tenso também, porque aquele final ali que elas pegam um caminho diferente, porra, foi. Ou ia dar muito certo ou ia dar muito errado. Mas a gente deu aquela confiança, não, elas conhecem a Baía de Guanabara, pelo amor de Deus, elas vêm aqui. Foi a diferença, se não me engano, de 2 ou 3 segundos. Foi. Na vela, isso é praticamente nada. Se chegar a 3 segundos depois. Foi na largada, foi no fim mesmo, essa corrida de automobilismo. E elas pegaram um caminho diferente. Falei, porra, tem que dar certo isso aqui, pelo amor de Deus. Aí fica aquele desespero, que era um barco da Nova Zelândia, outro barco assim. Os dois, porra, foi muito emocionante. Acho que foi o mais emocionante, que ficou o coração na mão ali. Saber se elas iam conseguir chegar na frente das neozelandesas ou não. E aí, né, teve, claro, o futebol masculino, que foi acabou a maldição, a trave jogou muito aquele dia, meu Deus, foram 7 chutes à trave da Alemanha. Aí Neymar marcou o gol de falta, aí teve um empate no segundo tempo, os pênaltis. Aí, eu lembro até em São Paulo, parecia Copa do Mundo mesmo, né? Ainda mais para ganhar Era revanche do 7-1, entre aspas, né? Revanche mas foi especial. Eu já estava em Fortaleza, que eu voltei no sábado 20, e afinal foi no último dia, né? Foi no final foi sábado mesmo, né? Foi sábado. Foi no sábado. Como é que eu voltei? Que eu voltei para Fortaleza sábado de manhã. Aí eu assisti a final já aqui de volta. Assim, então, se a campanha do Brasil na primeira fase foi horrível, né? Teve uma vitória e 2 empates, assim, meio complicado, mas aí conseguiu deslanchar, né? Na quarta, sempre na final, com aquele sofrimento todo contra a Alemanha, nos pênaltis, mas quebrou o tabu, né? Finalmente, depois de tantas batidas na trave,
o Brasil conseguiu o ouro, assim, foi muito massa. Feliz. Foi bom de quebrar É, esse tabu desgraçado. podemos dizer que nosso querido Neymar, tão achincalhado hoje em dia, jogou muito nessa Copa. Nas quartas de final, Ah, 5 a jogou 0 demais. 5 a 0 contra Essa Honduras, Olimpíada ele foi- decolou ali. Foi o gol mais rápido da história, né? Que ele marcou o gol tomando falta. Hoje em dia, né? O pessoal tira sarro que ele não conseguiria fazer os dois, ele fez, né? Ele nem conseguiu comemorar, que ele estava machucado. Engraçado como Se esse machucou. quadrado mágico da época, né, ele demorou no terceiro jogo que engrenou, né? Que era o Gabigol, o Luan, o Gabriel Jesus e o Neymar, né? Todo mundo falando, quarto atacante, os caras não vão se entender, que não sei o quê. E o Luan também era a promessa do Grêmio, né? Jogava muito. Deu uma Libertadores pro Grêmio em 2017, né? Porque ele jogava muito. Promessa do Grêmio foi pro. Naquele ano mesmo, o jogo ganhou a Copa do Brasil com o Grêmio, né? Então, aquele era o ano do parecia que ele ia Luan ser muito craque, se né? revelar, e se revelou muito principal, bem. ele e o Assim. Neymar ali, né? Todo mundo pensou. Se a gente for pegar, agora tá tendo muita comparação da Espanha, que foi campeã da Copa, né? A gente tá gravando na semana que terminou a Copa. A Espanha terminou a Copa com a Espanha, ganhou a Copa com a Espanha, que foi campeã da últimas Olimpíadas, e a Espanha que foi para a final com o Brasil em Tóquio. E é a mesma base. Se a gente for ver em sequência de a base deu certo, porque infelizmente as Olimpíadas do futebol sub-23, com exceção de 13 e tal, acima da idade, construir essa base dá muito certo. Querendo ou não, Gabigol, Luan e Gabriel Jesus e Neymar não foram jogadores irrelevantes. Nos seus clubes fizeram excelentes trabalhos. Né? Mas para a base da seleção, infelizmente, estava até olhando para a base da seleção outra coisa. Para a Copa, não só Gabriel a Copa Jesus, de agora. Talvez, né? O Gabriel Jesus ficou mais um tempinho, né? Depois ele não Mas quem participou com mais Copa foi o Neymar e o Everton. O Everton em tese que ele teve um jogo no Catar, né? Foi só reserva depois. Isso. Mas os outros no Douglas Santos, né? Douglas Santos, ele foi titular agora. Douglas Santos, E o Marquinhos, você tem razão, até que durou a geração do Rio. A de Tóquio que foi só acho que o Bruno Guimarães e o Matheus Cunha, né? O Bruno Guimarães e o Martinelli. Martinelli, então. Essa que talvez não foi muito bem aproveitada, só foi 3 jogadores, né? E de Tóquio, se eu não me engano, tinha. E ainda já tinha uma base vinda de 2012, de Londres, que foi pra final contra o México. Que já tinha Neymar, aí tava o Oscar, tava o Lucas Moura, tava. Era uma época. Foi uma época bem bacana, assim. Eu lembro que fizeram a questão de levar o técnico Dunga, eu acho. Mano Menezes. Dunga, não era o Dunga, era o Mano Menezes. Que ele foi o técnico que foi. Não foi o da base. Então, o Brasil deu um foco em conseguir tirar esse peso de não ter medalha de ouro, né, no futebol masculino. E o interessante é que a polêmica com o casaco do Kobe foi nessa ou foi em todas? Foi em todas. Foi em Tóquio. Foi em Tóquio. Você lembra da questão do distintivo? Eles descobriram o distintivo em Tóquio, foi mais descarado. Não, não foi o distintivo que eles descobriram. Não, teve também, mas teve. Em Tóquio, eles tiraram o casaco, porque não era da Nike. A do Rio foi da Nike, A do Rio foi da Nike. Atlanta, cara, desde Atlanta, que teve um negócio, eu tava pesquisando de Atlanta, escrevi um texto sobre Atlanta recentemente, né? E tem lá a história lá de que problema com a Umbro, né? Era Reebok na época, das coisas assim. E eles fizeram um jeito de não aparecer na cerimônia da medalha, que ia ser no dia seguinte, até Argentina e coisa, pra receber a medalha lá e ir embora, pra ninguém tirar foto deles com coisa da Reebok, mano. Loucura, né? Que loucura, né? Porque o certo é aparecer lá, Argentina e Nigéria, foi o jogo da final, né? Aí tinha um pódio lá e dizem que se você ver o pódio tá lá só a Argentina e a Nigéria, e o bronze tá vazio, porque o Brasil já recebeu a medalha de bronze no jogo do bronze, que era um dia antes. É bizarro. Desde aquela época já tinha algum problema, né? E vai ter de novo, né? Que o Brasil Adidas, né? A gente logo foi concorrente da Nike.
vai ter. Pô, mas vai os ter esse problema. uniformes da Adidas ficaram bonitos demais, tá louco? Sim. Tá bonito, É, aquele Os da, prata. os da Copa você viu, foram muito bonitos. Aí do Brasil também. Tô ansioso para ver do Brasil para mas é lá. um, Reserva é Não, bonito. os do Kobe, porque o Brasil já foi com os da Adidas nas Olimpíadas de Inverno. E aí eu tava falando acho que foi com o pessoal do cricket e tal, porque foram com o negócio da Adidas para as Olimpíadas de Inverno, só que sem ter tido um lançamento oficial, de lançar todos. Eles foram meio às pressas, assim. E aí depois eu tava falando com a presidente da Confederação de Cricket, ela falando que teve uma cerimônia para anunciar oficialmente, para ter aquela coisa de, vamos entregar tal coisa. E aí, pô, os da Adidas não tá tão bonitos demais. As pessoas sempre Kobe, por favor, libere para comprar, porque eu quero. A Mas medalha do aí. futebol que foi bacana, o Gigante, só Aham. uma parte Pode aí, falar, por favor. é que foi o esporte da integração nacional nessa Olimpíada, né? O futebol. Então foi muito importante ter ganhado a medalha no Foi. masculino, porque foi a modalidade que foi disputada em mais cidades, né? Então, se a Olimpíada foi acessível a mais lugares do Brasil, foi graças ao futebol que foi disputado em diferentes cidades. Exatamente. Então foi Não, importante o Brasil ter ganhado. E o feminino teve a tristeza, né? Perdeu para a Suécia na véspera também no Maracanã. Puto. E a Suécia, assim, aquela Pia Sundhage, beleza, foi para a final, mas que futebol feio que aquele time jogava, meu Deus. Eu não querendo concordar com a Robson, mas que joguinho triste aquilo, hein, meu? Aquilo lá é nível Argentina na final da Copa. A diferença é que deu certo. Jogaram, É. catimbaram a beça para os pênaltis, aí não deu, né? E esse jogo do Brasil e da Suécia, meus pais e minha irmã foram no estádio e eu tinha o voo marcado do Rio de Janeiro para Porto Alegre na hora que estava acabando o jogo. E aí tava eu no aeroporto e eu lembro que todo mundo no aeroporto parou para assistir os pênaltis. Terminou os pênaltis, todo mundo saiu correndo, porque certamente alguém perdeu o voo. Eu quase perdi o meu, porque nem deu tempo de chorar, nem deu tempo, foi só todo mundo correndo. E foi aquela Maracanã ou foi Galeão ou foi Santos Dumont? Foi o que era da cidade, o Santos Dumont, Santos né? Dumont. Foi Galeão é chãozinho mais. Maracanã, Santos Dumont é mais espertinho. Não, e foi doideira, para mim, uma das coisas que fica das Olimpíadas do Rio é o sentimento de estar nas Olimpíadas faz com que tu conheça milhões de pessoas de tudo que é lugar. E aí, nesse dia no aeroporto, era aquela coisa de, tipo, sentimento meio de Copa do Mundo, de todo mundo correndo para pegar o voo, mas todo mundo comentando, cara, como é que ela perdeu o pênalti, como é que... E aquela coisa, aquela euforia de, nossa, que legal tá assistindo isso daqui, por mais que todo mundo triste que o Brasil perdeu, mas era um sentimento massa pra caramba. A Olimpíada é uma espécie diferente, assim, digamos assim. Futebol, tudo bem, você pode dizer que é o esporte mais popular do mundo. Ok, tudo bem. Mas, tipo, são atletas, são de apenas, atuam 48 nações. E os Olímpicos não, os Olímpicos têm atletas de 200 países. Não, a Olimpíada é mágica. 200 comitês olímpicos, né? Que nem todos são países. Só para me corrigir. Eu ia até... Não, Eduardo, desculpa se eu tô Imagina, por atropelando. favor. Não, Mas tem dois esportes que eu lido como peculiares para mim, porque eu consegui assistir boxe, badminton, consegui assistir vários esportes, mas o vôlei foi um muito interessante que eu tinha um amigo meu do Rio Grande do Sul que também estava lá no Rio. E no dia do aniversário dele, ele ia no Brasil e Itália, masculino, que foi na primeira fase. O Brasil perde de 3-0, só que ele fica doente e ele me dá o ingresso. Ah, tu quer ir? E eu digo, pô, claro, eu vou. Foi o único que eu consegui ver o Brasil. É o único que eu consegui ver o Brasil, porque a história de eu ir para os Jogos Olímpicos, eu
comprei, o meu irmão me deu de presente passagem para ir para o Rio de Janeiro e disse: te vira com os ingressos, mas te dou presente para tu ir para o Rio. Me deu domingo antes de começar as Olimpíadas, ou um domingo que já tinha começado, alguma coisa desse tipo. Então, foi correria, assim, para eu conseguir ingresso de alguma coisa. E qualquer coisa que eu fosse ver, para mim, estava ótimo. Consegui ir no do Brasil, o Brasil perdeu de 3-0. Em contrapartida, no feminino, o Brasil estava atropelando, o Brasil estava ganhando de todo mundo. E aí eu lembro que a minha análise da época foi, o Brasil no masculino começou mal e conseguiu, no final, medalhista de ouro, ganhar da própria Itália, que tinha perdido de 3-0, ganhou na final de 3-0. E no feminino, que estava indo muito, muito bem, cai nas quartas de final para a China. Que foi campeã. Exatamente. Então, para mim teve isso. E aí também, outra coisa que me perseguiu minha adolescência e tudo mais, é no basquete o Brasil perder para a Argentina. Aquele dia para mim... Fácil não. Aquele dia Eu tava no Boulevard Olímpico nesse dia, eu só tava acompanhando no telão, cara, tava cheio, tava absurdamente lotado. Tava assistindo, acompanhando. Eu tava em outro lugar também acompanhando, eu acho que eu tava em Deodoro, talvez, eu senti um telão lá, eu sei que eu fiquei muito puto. 200 prorrogação, a geração argentina já de andador, né? Manu Ginóbili com 80 anos. Tudo bem que ele joga muito. Não, o Luiz Escola sempre. Caraca. 2 prorrogações. Faltou calma pro Brasil, não tinha mais equipe, mas o Brasil teve boa preparação naqueles jogos. Aí, mas você lembra, Eduardo, você lembra dos problemas que o basquete teve antes do Rio, que teve ameaça de ficar de fora por não pagar o convite dos mundiais? Lembro. Não lembro, eu lembro que teve uma confusão com Anderson Varejão, né, que fizeram um cara ir para os Estados Unidos fazer um exame, ele ficou sentado numa partida inteira, teve uma zona. O basquete brasileiro sempre cheio de treta, aí conseguiram pagar, aí foi o Bradesco que pagou o convite, né, e aí conseguiu... Não tinha dinheiro para pagar o seguro dos jogadores da NBA também. Sim, também. Cara, foi uma loucura. Tava um caos. Basquete brasileiro, isso é mais pura essência. E não era um time ruim, né? Pô, o Thiago Splitter tava lesionado, mas, Varejão, Nenê, Marcelinho Huerta, Marcelinho Machado, né? Nosso Steph Curry. Tinha uma boa equipe. Mas a gente perguntar, para começar a chegar para o fim, assim, além do Brasil, quais foram destaques? Você lembra dos atletas, né? A gente teve despedida de 2 maiores atletas de todos os tempos, o Michael Phelps na piscina, o Usain Bolt. Bolt eu vi. Você viu? Eu tava no Engenhão, eu fui 2 vezes no Engenhão. E eu fui nas eliminatórias, na verdade eu fui na primeira fase da eliminatória, né? Aí eu tava atrás da pista da largada, eu vi um Bolt correndo, eu posso dizer, eu tava lá, tá assistindo o telão também, mas eu vi lá o Bolt correndo, tem assim, a bateria tranquilo, mas eu posso botar no meu currículo vital. Eu saí no Bolt correndo. Foi. E a Olimpíada também que apresenta a Simone Biles, né? Ela faz a sua chegada triunfal assim, na ginástica olímpica, que ela ganha lá 4 ouros e ainda belisca uma medalha ainda. Não lembro se foi prata ou bronze lá na trave, né? Então que ela. Então ela chega daquele jeito, Simone Biles, depois vai reverenciar a Rebeca Andrade aí. Exatamente. Exatamente. E é legal a frase da Simone Biles, né? Que falando assim, você vai ser agora a próximo Michael Phelps, né? Que é o grande ícone da coisa assim. Não, eu vou ser a próxima Simone Biles. Eles são eles e eu sou eu, né? Mostra já a grandeza, que ela era novinha na época, né? Então, exatamente. A cabeça. Não, e tá certo. E aquela coisa de comparar mulher ao homem, né? Eu lembro que teve essa coisa com a Kate Ledeck também, né? Quando ela começou a ganhar medalha. O pessoal fala nada igual ao homem. Não, nada igual a Kate Ledeck. Exatamente.
né? O jeito Mas o dela. pessoal perde noção das coisas, sabe? Fica querendo comparar com, né? Sem noção. Não, exatamente. Teve até uma tiradora americana, ela é casada com um jogador de futebol americano, ela foi bronze. A pessoa criticou que a manchete era esposa de jogador ganha medalha, né? Meio que. Aí me poupa, vai, não tem nome, né? Também teve o Mofara também, que foi campeão no 5 e no 10. Só ele teve grandes estrelas no tênis, né, cara? Teve no tênis, Nadal foi campeão. Minha maior decepção é não ver o Rafael Nadal e nem a Serena Williams, né, cara? Que são meus três. Nadal foi ouro nas duplas. Foi. Isso, O Del Potro ganhou. O Andy Murray ganhou. Foi bicampeão de Murray, né? Andy Murray, 12 de 16. E Mônica Pug do nada ganhou o francês. Ganhou a menina, Mônica Pug. A primeira medalha de ouro aliás, tem várias primeiras medalhas, né? Porto Rico, primeira de Vietnã, Jordânia, Kosovo. O Fiji. fiz a lista aqui: Bahrein, Fiji, Costa do Marfim, Jordânia, Kosovo, Porto Rico, Singapura, Tajiquistão, Vietnã, que a gente falou, e a primeira atletas olímpicos independentes, que não é os refugiados. São os brigados. Kuwait, que foi o Kuwait é o suspenso. Os inadimplentes. E temos a primeira equipe de refugiados que teve, né? No Jogos Olímpicos foi em Líbia. Teve a moça da Síria, que ela e a irmã salvaram as pessoas no barco. Pois é, a primeira equipe de refugiados dos Jogos Olímpicos foi no Rio 2016. Cara, assim, teve o de Singapura também, né? Na natação, do Phelps. Do Phelps. Quatro empatados em segundo lugar. Joseph Schooling. Isso. Joseph Schooling. Ele mesmo foi ganhando o Phelps. Teve muito momento massa, cara, no Rio 2016. Tem muito. Cara, o polo aquático masculino teve a primeira fase muito boa. Viu da Austrália, cara. Que é isso? Não sei se vocês lembram do. O brasileiro é massa, né? Vocês lembram do árbitro Mina? Pô, e o pessoal cantando Mamonas Assassinas pro cara, porque não tinha nenhum brasileiro ali, né? O juiz era brasileiro também, a galera juiz. Eu acho que Mina era equatoriano, não era? Acho que era um boxeador equatoriano e teve também uma... Era um boxeador? Não é época dominicana, eu acho. Dominicano, enfim. Mas eu sei que ele era um dos que estavam, né, lutando, e tinha um que era o juiz, que era brasileiro. O pessoal também cantou a abertura de Pokémon, né, na hora que entrou o time do Japão, acho que foi no futebol ou no rugby, não sei exatamente, enfim. Mas o Brasil é extremamente zoeiro, né, cara? Se não fosse isso... Teve também o da Mongólia, os técnicos da Mongólia, eles ficaram revoltados com o resultado no luta livre, eles começaram a tirar a roupa. A pessoa começou a incentivar eles a tirar toda a roupa, acabou com os caras só de cueca, gritando. Como é que é, Eduardo? Como é que foi? Quem incentivou? A torcida, pô, ficar tira os caras. Mas também teve escândalo, né? Teve escândalo do boxe, que teve lutas manipuladas, que até mandaram muitos árbitros de volta do Rio de Janeiro para casa deles, né? Teve esse escândalo que culminou com a queda do presidente, que era de Taiwan na época, e no longo prazo a AIBA foi credenciada pelo COI e depois surgiu o World Box, mas aí é uma história complicada que está lá desde 2016. Confusão de arbitragem sempre tem, é complicado. Mas é isso. Me lembrou uma outra história. Qual? Outra história engraçada que tem hora que minha cabeça confunde, eu não lembro se foi da Copa ou se foi das Olimpíadas, né? De cerimônia lá que a pessoa falava oi, né? Que era oi de hoje, né? Oi. Era dos Jogos Pan-Americanos. Foi no PAN 2007. Foi o presidente do organização do Alberto, né? Toda hora. Aliás, a gente falou de cerimônia de abertura, a gente não citou, quase uma hora, não citamos a grande personagem da cerimônia de abertura aí, que ganhou fama por anos e anos, né?
por estar besuntado, né? O grande Besuntado besuntado em de Tonga, Tonga. né, cara? Ele ganhou uma fama ali. Onde surgiu a lenda. A Aí lenda, quebrou a mano. internet, E ele tava em literalmente. Torino agora, gente. Até a bandeira olímpica ele carregou agora, meu Deus do céu. Tudo. Não, Foi. ele Eu virou. não lembrava que a lenda tinha No surgido Rio. aqui. Foi Não, no foi Rio. Depois foi para Pequim, né? E depois ainda foi para as Pyeongchang, Olimpíadas de Pyeongchang. inverno. É. Foi pra Pyeongchang, Pyeongchang foi em Pyeongchang 2018. primeiro, né? Foi Pyeongchang primeiro e depois para Pequim. Não, Olha, ele foi Rio, ele foi Pyeongchang 18, ele Tóquio, acho que estava em 2021. Tóquio foi. Foram essas três aí. Depois teve talvez Pequim, alguma outra Pequim, de ele inverno. É, mas acho que ele não Pequim. conseguiu se classificar para as de inverno seguinte, não, nem Paris, né? Aí ele meio que encerrou a carreira, né? Mas ele também virou um personagem lá. Agora ele não exatamente compete, né? Ele tem algum Tipo embaixador, negócio né? de atleta ali, É. comissão, tipo Isso que ele isso. carregou a bandeira olímpica. Ele foi Embaixador otorgado do óleo corporal. Óleo de coco. Porque ele também fez moda, porque em 2020 veio um outro, acho que foi remador Isso. de Vanuatu, né? Que também foi assim, o pessoal até falou Começou a batalha que estava competindo e tal. A batalha dos besuntados. Embaixador do óleo de coco me quebrou demais. Eu tô vendo que ele deve ter um recorde de ser porta-bandeira, né? Ele foi porta-bandeira 3 vezes. Ele foi Provavelmente. em Não tem 2018, também. 2020. Não tinha também quem coisa, eu participo de tudo quanto é esporte. Ele joga taekwondo, joga taekwondo, canoagem, cross-country, ski cross country. E Tonga tem uma medalha olímpica, não custa e ele lembrar, tem- né? No boxe. Ele também deve ter o recorde de atleta que levou mais óleo de coco para uma Vila Olímpica também, porque deve ter levado litros, né, de poder se besuntar lá, né? É. Deve estar um recorde para ele lá. As pessoas que cuidavam da limpeza dos lençóis dele deviam ficar felizíssimas depois disso. As camareiras tiveram problemas, Luiz. Certeza. O comentário só que eu ia fazer sobre as Olimpíadas do Rio também é que a gente viu muita. Foi muito legal na abertura, o que provavelmente os norte-americanos não entenderam a parte do avião. Santos Dumont. Foi. Cara, foi muito legal esse dia. Eles perguntaram cadê o estilingue, né? Pra funcionar. Cadê o estilingue, né? Faltou o estilingue, né? Cadê a catapulta? Cadê a catapulta? Cadê, meu filho? Catapulta é fácil, né? Cadê o estilingue? Aquela abertura foi muito. Assim, a abertura a gente não falou, mas a abertura foi muito, muito, muito foda. Eu amei a abertura. Sim, tudo bem assim aqui. Assim, quem acendeu acho que foi justo, né? O Vanderlei Cordeiro, acho que era a escolha óbvia, né? Depois de acontecer em Atenas. Eu Mas assim, inclusive foi achei muito foda, muito foda. Sim, não dá pra ter parte ruim. Mas quase foi o Pelé, a né? princípio Quase... eu acho que não. Então, exatamente. Sim. Não seria, parece que o Vanderlei a ascender, mas eu acho que o Pelé não pôde, né? Teve alguma história assim. O Pelé já tinha problema de Ele coluna. tinha operado Coluna, né? acho que era o quadril, não? É que ele operou o quadril. Aí deu ruim com o implante, aí ele não estava conseguindo ficar em pé direito. Aí pra ele não dava certo, ele ter que subir escada na condição. Por isso que ele, quando pegou a tocha, ele estava na casa, não sei se na casa dele, mas ele estava lá, ficou lá, tanto que ele nem correu com a tocha, ele só recebeu para depois pegarem. Pois teve isso. Não, mas o Vanderlei assim foi realmente muito muito simbólico para o Brasil, acho que até para as Olimpíadas, de uma forma geral, ele acender a pira olímpica, né? Sim. E era uma baita pilha, diga-se de passagem. Eu acho que é um personagem mais relevante para acender a pira olímpica do que o Pelé. Não, o Pelé só que o Pelé não tem tanta essa ligação com o Olímpico, né? Ele foi em uma Olimpíada, não foi? Só que foi em uma Olimpíada? Não foi não.
Nunca Porque eu foi. acho que antigamente era 100% amador, né? E ele foi. Até Barcelona da abandonou o futebol. Não, acho que até Los Angeles, né? Em Los Angeles Até permitiu, PCU mas não, a PCU não. Não, E é Los porque Angeles. o basquete masculino passou a ser eles Los mudaram a regra. Angeles? O Eu acho basquete que, em 92. eu acho que Seul, mas Isso. aí Seul você não podia ter participado da Copa. Pô, cara, eu vi a União Tinha essa Soviética regra. competir, cara. Eu me sinto velho, vi a União Soviética competir, pelo amor de Deus. Eu ia falar do lance do Pelé, só rapidinho, só porque acho que o Pelé escolheu a Pira, né? Porque ele é sinônimo de Brasil, né? Você fala, eu sou do Brasil, né? Pelé, Sim. Pelé, não sei o quê. Então acho que ele ia ser Justo. o da Pira Olímpica por causa disso. Sinônimo de Brasil, todo mundo. Apesar de não ter história história olímpica, olímpica, né? É sinônimo verdade. de Brasil. Exatamente. Então, cara, Uma que Não, Aí com certeza. teve suspense, né? Acharam que ia ser o Google entrou no estádio. A Hortência estava lá também, gol de Hortência. A Hortência entregou para o Torben Grael, que também seria uma escolha muito justa, né? A maior medalhista até então. E aí foi pro Vanderlei, né? Aí acho que Esse momento foi muito mais bonito mesmo, né? Esse momento. para encerrar, assim, que pô. memória vocês mais pegam dos jogos? Para mim, assim, foi. Eu vou roubar e falar que foi uma memória geral, assim, foram jogos muito divertidos, deu, assim, 16 dias de esquecer das coisas, e o orgulho mesmo, né, das coisas, pô, jogos, tipo assim, beleza, tinha tido a Copa do Mundo os 2 anos antes, mas Copa do Mundo, é aquela coisa, eu prefiro jogos de Copa do Mundo só tem um resultado, né, um time ganha, os outros se dão mal, e no Brasil, então, como você deu mal aqui em casa, jogos que tem várias versões, teve um otimismo, né, que foi muito legal, muito contagiante. Vocês. Eu guardei a minha aqui que foi do futebol feminino em Belo Horizonte, né, que o Brasil ganha na disputa de pênaltis contra a Austrália, e na Copa anterior, né, em 2015, o Brasil tinha perdido para a Austrália com um gol no finalzinho, e aí ficou aquele negócio do jogo indo empatado. Foi um jogo muito especial, assim, que eu já estava morando aqui em Curvelo. Eu consegui ir com meus pais, a família da minha sogra foi, minha esposa. A gente encheu aquele Mineirão lá, levamos a família toda, e aí, dando aquela frustração de não sair gol. Falou, não é possível que o Brasil vai me arrumar essa, com a turma toda aqui. E aí, vai nos pênaltis, o Brasil esteve ao pênalti, né? Era só a Austrália marcar que eliminava o Brasil. O Brasil vai. O goleiro ainda pega lá. A Bárbara, né? Consegue virar. Fez milagre, A Bárbara. Fez milagre, assim. O pênalti foi bem batido no canto, assim, uma defesa incrível. E aí, então, eu fiquei com essa lembrança, assim, muito especial desses jogos, assim, de poder assistir, né, o Brasil em família, uma Olimpíada. Foi uma coisa muito legal, assim, uma lembrança muito legal que eu consegui guardar de ver os jogos pessoalmente. Né? Por aí. A minha lembrança também, posso dizer pessoal também, que acho que eu falei dos jogos de basquete, né? Vi Estados Unidos e Sérvia, né? Vi o Dream Team, né? O cara, eu falei, caralho, tô vendo o Dream Team. Não era o Dream Team, né? Mas tinha Kevin Durant, né? Klay Thompson, Jimmy Butler, tinha uns caras assim, Jimmy Butler jogava pro Chicago ainda, eu sou torcedor do Chicago Bulls, eu fui com a camisa do Chicago Bulls e ver aqueles caras de pé. Eu vi o Nikola Jokic novinho, né? Ele tava novinho ainda na F7, então foi uma parada muito especial, assim, pra mim estar vendo aquele jogo. E a Pira Olímpica ali no Boulevard, ali, né? Que fica ali no centro da cidade também. Foi bem legal ela ver acesa ela de perto, assim. De vez em quando eu tô por lá, pelo centro também, se der pra dar uma passadinha lá, eu dou uma passadinha e fico olhando lá. Se você um dia no Rio de Janeiro ver um cara, nem um idiota, olhando pra uma pira vazia, sou eu, né? Que fico com saudade ali, lembrando assim, quando ela tava acesa, maneiro. Que é uma pira muito bonita. A pira olímpica acho que é uma das mais bonitas, que tem aquele efeito com o vento, né? Que faz girar e o sol bate, brilha. Porra, sensacional aquilo ali. É você olhar e ficar meio que viajando, assim, olhando quando ela tá ventando e o sol brilhando ali em cima. É uma parada muito maneira também. Pra mim, uma lembrança, assim, eu poderia compartilhar várias, mas uma das coisas que eu gosto, eu amei essa Pira Olímpica no Boulevard, porque a oportunidade de tirar uma foto, assim, eu tenho até hoje a foto na frente da pira, e é muito interessante que eu fiz questão de tirar uma foto que fosse boa, e o meu celular eu tinha uma
câmera péssima no celular. E eu lembro que eu acho que eu tava sozinho. Tipo, eu fui sozinho pro Rio e meus irmãos, família estavam lá, mas eu estava sozinho naquele momento. E um casal pediu para mim, tira uma foto para nós. Aí eu vi que eles estavam com um celular muito bom, da marca da maçã. E aí eu olhei assim, eu disse, cara, essa câmera é muito boa. Aí eu olhei assim, tu pode tirar uma minha com o teu celular e me manda, por favor? Porque senão vai ser um borrão no fundo, só com uma luz estranha, e vai ficar péssima. Eu tenho até hoje essa foto, e para mim representa, acho que o início de um amor assim, pelo esporte, de não só porque era futebol, basquete, beleza, já curtia, minha família sempre incentivou muito a curtir, mas eu vi badminton, eu vi boxe, eu vi tênis de mesa, eu vi esportes que eu sabia que existiam, que antes disso, o André de 10 anos atrás, de 12 anos atrás, meio que tirava sarro desses esportes, porque era algo que não fazia sentido esses esportes. E aí depois eu disse, cara, não, foi muito divertido assistir, foi muito legal. Então, essas lembranças, assim, para mim, são significativas demais. Eu acho bem legal essa lembrança do Vanderlei, realmente fica bem marcado. A do Thiago, né? Tudo que a gente já comentou aqui. E acho legal também destacar o futuro, né? Que o Rio de Janeiro deu para os Jogos Olímpicos, né? Sobre a questão da pira, foi a primeira vez que teve 2 piras, sobre a questão também da sustentabilidade, a torcida deu um show, enfim. Isso fica, né? O besuntado de Tonga também. Se fosse em outro país, será que ele teria essa coragem, essa audácia de vir desse jeito pela primeira vez, né? Ou será que ele ia fazer tanto sucesso quanto fez? São perguntas que a gente fica pensando, né? O Rio precisava das Olimpíadas e as Olimpíadas precisavam do Rio, né? Da torcida brasileira. Eu acho que é isso que fica aí e a memória que eu tenho. Então, né, assim, falar da minha memória de 2016, né? É uma esportiva, sim, bacana, né? No caso, assim, questão que meu pai estava com câncer, né? Na época, ele estava acamado já, na época dos jogos, desde o começo do ano, praticamente. E aí pensei, esse problema, ele não disse para eu não ir pro Rio, ele deixou, quer dizer, ele disse para eu ir, de qualquer maneira. Eu fui, preocupado, né, porque sei lá, acontece alguma coisa, a gente sempre pensa, né, mas eu fui com fé de que tudo ia ficar bem, pelo menos naquele momento, né, mas fiquei lá 15 dias, 2 semanas quase, no Rio, né, cheguei no dia seguinte a abertura e saí no sábado antes do encerramento, e as melhores foram as melhores possíveis, de ter conhecido muita gente, conheci o coach Alex Puciel, de conhecer repórteres estrangeiros, britânicos no caso, né, e conheci o Hulk também, né, onde eu encontrei com ele, infelizmente. Passamos dias maravilhosos, né, no Meia, na redação na casa antiga do Marcos, né? Eu, o Felipe, ele, o Gustavo passou um dia também eu conheci o Gustavo assim que eu cheguei no Rio, dia 6. Enfim, efetivamente foi ótimo, mas acho que no meu caso, memórias de 2016 foram mais pessoais mesmo, da dificuldade que eu lidar com a doença do meu pai e também conhecer muitas pessoas, que afinal os jogos são muito mais do que eventos esportivos, também são conectar pessoas de diferentes continentes, de lugares muito distantes. É isso aí, excelente. Recordar a viver, né, gente? E com isso eu agradeço a contribuição de vocês, participação nesse podcast. E vocês, ouvintes, agradeço também por terem acompanhado e relembrado conosco, né? E de passar o tempo conosco e recordar. Com certeza vocês também têm memórias. Aliás, faço questão. Escrevam
mandem mensagem, comentem aqui sobre quais foram os seus momentos ou momento marcante dos Jogos do Rio de Janeiro. E não esqueçam de seguir o Surto em todas as redes sociais e nos acompanhar sempre. A atração especial para agosto, que vai ter todos os eventos, um TBT relacionado aos jogos. Mas é isso, gente. Um excelente final de dia, de tarde, de noite e até a próxima, surtados.